Bom, boa tarde. Agora vocês me escutam, fico feliz com isso. O nosso seminário vai falar sobre fertilidade masculina e feminina. Deixa eu passar, Samara. Nossas integrantes, Ana Carolina, Débora, Fernanda, eu, tem a Samara, a Su, e creio que não tenho esquecido de ninguém. Ah, tem a Nayara também. Esse é o conteúdo que a gente vai abordar no seminário de hoje. E primeiro a gente vai introduzindo o que é infertilidade. Bom, a infertilidade ela é definida pela dificuldade de um casal que, em um período de 1 ano, tendo relações sexuais sem método contraceptivo, ele não consegue engravidar. Então, a infertilidade ela pode estar interligada a fatores genéticos, hereditários ou hábitos de estilo de vida. E nos últimos anos, a infertilidade ela tem aumentado por conta dos hábitos que a gente tem adquirido com o passar do tempo. Também o consumo de gordura, tabaco, álcool e drogas. Todo químico, ele acaba, além dos químicos que existem na nossa alimentação. O diagnóstico, ele geralmente é feito quando o casal ele tem o interesse em gestar, em engravidar, e ele não consegue nesse período de 1 ano. Dentre os fatores de infertilidade feminina, os fatores ovarianos são um fator de maior prevalência, correspondendo a 27% dos casos de infertilidade. Os principais agentes envolvidos nas doenças de fatores ovarianos são os fatores ovulatórios, ou seja, os hormônios que são responsáveis por esse evento da ovulação. Logo, a maior parte dessas patologias irá se caracterizar por alguma interferência no eixo hipotálamo, hipófise gonadal, que vai acabar interferindo na produção desses hormônios e numa consequente desregulação do ciclo hormonal. Então, por exemplo, nós temos a SOP, que é a síndrome dos ovários policísticos. Ela corresponde a 80% dos casos de fatores ovarianos e é a principal causa de anovulação crônica. Ela é caracterizada por ciclos anovulatórios, hiperandrogenismo, múltiplos pequenos cistos ovarianos e infertilidade. Essa síndrome ela é caracterizada por uma desregulação hormonal na liberação de gonadotrofinas. Então, a gente vai ter um aumento da produção de LH, que vai gerar uma hiperestimulação ovariana, ou seja, os folículos primários vão acabar se desenvolvendo em excesso. E, por outro lado, vamos ter uma inibição do FSH. Então, isso vai fazer com que os folículos não completem a sua maturação e acabem se acumulando nos ovários, que é o que gera o aspecto de ovário policístico. Então, por causa da ausência da maturação de um desses folículos, a ovulação ela vai ser impedida de acontecer, aí o corpo lúteo não vai se formar, que vai impedir que a menstruação aconteça, né? Por isso, muitas mulheres acabam não tendo menstruação. Pode passar. Aí, a gente também tem as patologias da tireoide, que, entre outras características, ela provoca alterações no ciclo menstrual, na sua duração e no volume do fluxo. E é comum também a oligomenorreia e a amenorreia. E isso acontece por conta de uma deficiência, né, que essa doença provoca na produção e na secreção de GNRH, e que vai gerar uma diminuição dos níveis de gonadotrofinas, né, do LH, do FSH. E temos também a hiperprolactinemia, que é um aumento do nível sérico de prolactina, que é o hormônio responsável pela produção de leite. E aí, esse hormônio vai interferir na secreção de GNRH, que vai também diminuir os níveis de LH e FSH e a resposta ovariana. E esse processo é fisiológico durante a amamentação, entretanto, se acontecer fora desse período, acaba sendo considerado uma patologia. É isso. O próximo tema a ser abordado são os fatores tuboperitoneais, pois as trompas de Fallope são essenciais para o transporte do ovócito, espermatozoide e do embrião, sendo que qualquer lesão tubar é suscetível de impedir a fecundação do ovócito.
as sequelas da doença inflamatória pélvica, as aderências de uma cirurgia pélvica tubar, a endometriose, a peritonite consequente à apendicite e os antecedentes de abortamento séptico são fatores de risco para a existência de uma disfunção tubar. Além disso, a infecção por clamídia, que sendo silenciosa, também contribui para a infertilidade, pelas alterações anatômicas, morfológicas e funcionais nas trompas. Alguns autores demonstram que cerca de 88% das mulheres com infertilidade a infertilidade especificamente tubo-peritoneal tem níveis de anticorpos e de IgG anticlamídia significativamente mais altos do que as mulheres férteis. A cirurgia pélvica é um importante fator de risco para a existência de aderências. Cerca de 23% das mulheres submetidas à cirurgia pélvica desenvolvem aderências que podem interferir com a fertilidade. Porcentagem que aumenta em 60% se a cirurgia incidir sobre uma trompa. Os pólipos, os detritos e os rolhões de muco podem ter importância etiopatogênica por causa da obstrução tubar transitória. A salpingite istímica nodosa é caracterizada pela formação de diversas divertículos laterais na região istímica da trompa e está associada à endometriose, infecções pélvicas e tuberculose, podendo ocorrer alterações irreversíveis da mucosa, que muitas vezes atingem a musculatura, levando à oclusão do lúmen. Sobre o diagnóstico, a histerossalpingografia é o método mais importante para a avaliação da anatomia, morfologia e permeabilidade das trompas. Em alternativa, pode ser feita a laparoscopia com injeção de azul de metileno, porque por mais que não permita avaliar a endossalpinge, tem uma vantagem de ter uma melhor avaliação da permeabilidade, acrescentando informação sobre a existência de aderência ou de outros fatores que, independente da permeabilidade, possam perturbar a função das trompas, bem como permite uma observação completa da cavidade pélvica. O exame radiográfico também não fornece informações sobre a existência de aderências peritubárias, mas possui vantagem de ser um procedimento menos invasivo e proporcionar uma maior probabilidade de gravidez espontânea após a sua realização. A fertilização in vitro é a terapêutica preferencial para os casais com fator tubar de infertilidade. Porém, se o diagnóstico é de hidrossalpinge, é melhor fazer a salpingectomia antes do tratamento FIV, pois uma meta-análise mostrou que a salpingectomia laparoscópica aumenta a probabilidade de gravidez FIV, em comparação com mulheres que realizaram a FIV sem ter feito essa cirurgia previamente. Temos também os fatores uterinos, que correspondem a apenas de 2 a 3% dos casos, e ele está mais associado ao abortamento de repetição do que à infertilidade em si. Mas mesmo não sendo uma das causas principais para a infertilidade, ele pode estar associado, até porque o corpo uterino está relacionado ao transporte de espermatozoides, à implantação do embrião, além da nutrição e do crescimento do embrião. Então, qualquer situação que possa interferir nessas etapas vão estar relacionadas com a capacidade reprodutiva. E essas causas que serão apresentadas por mim agora, elas geram uma distorção na cavidade uterina e, consequentemente, uma menor fertilidade. Temos, então, a síndrome de Eschermann, em que ocorrem sinéquias intrauterinas, que são cicatrizes que ocorrem durante a curetagem, que é muito comum em casos de aborto, e ela gera amenorreia secundária e infertilidade. Aí temos o leishmioma uterino, que é um tumor de músculo liso benigno que impede a implantação do zigoto dependendo do local e do tamanho dele. Os pólipos endometriais e lesões polipoides, que são tumores presentes na cavidade uterina. Anomalias congênitas, principalmente alterações müllerianas, como útero septado, bicorno, unicorno e didelfo. E adenomiose, que é a invaginação que ocorre no endométrio e pode resultar no aumento e no volume uterino. E sua relação com a fertilidade está mais associada à postergação da maternidade.
Em relação, então, aos fatores cervicais, esse é bem fácil da gente entender e também dá para fazer um link com a última aula do professor. O colo do útero, ele é recoberto por um muco, e esse muco, ele tem uma função extremamente importante, que é a de capacitação dos espermatozoides. Na última aula, a gente aprendeu que apenas o espermatozoide capacitado vai conseguir realizar a fecundação, né? Atravessando a corona radiata. Então, tá aí a grande função do muco, mas ela também faz outras coisas. Por exemplo, ela é responsável pelo armazenamento e pela proteção desses espermatozoides, assim como também auxilia no transporte dos mesmos. Então, qualquer tipo de alteração que se apresente no colo do útero, seja como resultado de uma lesão, de uma alteração morfológica aí adquirida, ou de uma alteração anatômica, vai causar consequências para a produção e para a secreção desse muco. Pode passar. E aí, se a gente tem uma alteração na composição ou na secreção do muco cervical, a primeira consequência, assim, que a gente pensa é na deficiência e na capacitação dos espermatozoides, né? Então, o gameta sexual masculino vai ter maior dificuldade ou vai ser impedido de chegar até o gameta feminino para que seja realizada a fecundação. E a gente também pode observar a imobilização desses gametas, então eles não vão conseguir se locomover, e também, assim, a apresentação de maiores dificuldades para que ele passe pelo colo uterino. Em relação aos fatores genéticos, a gente acredita que 15% dos casos são de infertilidade de ordem genética. Além disso, também acreditamos que os casos de infertilidade sem causa aparente também podem ter fatores genéticos, né, como influência. Então, esses fatores, eles vão provocar ou alterações em genes que vão afetar algum dos compartimentos do eixo hipotálamo, hipófise e gônada, ou as rotas de síntese dos hormônios esteroides, o que acarreta em infertilidade. Então, alguns exemplos dessas doenças, né, que causam infertilidade são a síndrome do X frágil, que é uma doença que altera um único cromossomo X e provoca alteração na reserva ovariana. A monossomia do X, que também é conhecida como síndrome de Turner, e ela é caracterizada pela perda completa ou parcial de um cromossomo X e pode levar ao abortamento espontâneo e à insuficiência ovariana prematura. E a síndrome do triplo X, e nesse caso, né, dessa síndrome, a maioria das mulheres, elas são férteis, mas mas pode haver um risco aumentado de insuficiência ovariana prematura. Além disso, tem-se as anomalias cromossômicas estruturais, que são alterações que ocorrem nas estruturas dos cromossomos, podendo ser pela perda ou pelo ganho do material genético, que pode gerar problemas na meiose, alterando a produção dos gametas. E temos também as alterações cromossômicas em células germinativas, que provocam um erro sistemático na formação dos oócitos e o risco ainda maior de alterações genéticas oocitárias. E, por último, temos os fatores genéticos femininos, temos a implantação recorrente, que pode ser causada por alterações cromossômicas, como translocações, inversões, deleções e mosaicismo, que é a presença de células euploides e aneuploides no mesmo embrião. E está mais frequente, é um erro mais frequente que pode estar acontecendo pós-zigótico. Isso. E pós-zigote com a mitose de segunda e de terceira clivagem, não tendo uma relação com a idade materna. Agora a gente vai entrar nos fatores masculinos de infertilidade. O primeiro deles é distúrbios no transporte do espermatozoide, que ocorre quando o homem tem uma lesão medular traumática. Aí, essa lesão pode causar dois tipos de disfunção, a disfunção erétil, dois tipos de distúrbios, né? A disfunção erétil, que por conta da danificação da medula, os estímulos nervosos não são levados até o pênis e não ocorre a ereção. E pode passar. Tem a anajaculação, que a ereção até pode ocorrer,
mas o homem não é capaz de ejacular durante a relação sexual porque a lesão afetou os arcos reflexos necessários para a ejaculação. Ambos os distúrbios, eles podem ser tratados na clínica, geralmente com terapia de choque, aí o pênis é estimulado e aí ocorre a ejaculação e o sêmen é coletado. E tem a infertilidade idiopática, que é uma fertilidade sem causa aparente. A análise do esperma é normal. Bom, a varicocele ou varicocelo consiste na formação de varizes nas veias da região do escroto, onde estão localizados os testículos. Ele faz a dilatação dessas veias e essa dilatação ela prejudica o fluxo sanguíneo local, a troca de nutrientes e leva ao acúmulo de substâncias tóxicas e ao aumento da temperatura. Esses fatores eles podem provocar alterações na quantidade e na qualidade dos espermatozoides. Bom, os sintomas consistem na dor no testículo, sensação de peso, infertilidade, diminuição do testículo e a veia aumentada visível ou palpável. O diagnóstico ele pode ser feito tanto com exame físico e anatômico ou usando manobras abdominais. O tratamento para varicocele grave, ele pode ser feito tanto por via cirúrgica quanto com medicamentos. Bom, o hipotálamo se comunica com a hipófise, né, que incentiva a produção de LH e de FSH. Então, quando tem alguma alteração em qualquer um desses eixos, pode ter prejuízo da fertilidade, porque os níveis de hormônios se desregulam e isso altera a espermatogênese. Então, uma das causas que altera essa espermatogênese é o hipogonadismo, que é a baixa função das gônadas. Se houver alteração no espermograma, já é investigado se tem o hipogonadismo, e essa investigação acontece medindo o nível de testosterona. Então, se for verificado que a testosterona está baixa, a próxima verificação é a dosagem do LH e do FSH, porque se a testosterona está baixa, pode ser que esses níveis estejam alterados também. E aí a espermatogênese não é viável. Então, se o LH e o FSH estiverem muito altos, significa que eles estão tentando compensar a falta da testosterona, como se fosse num padrão compensatório. E isso vai gerar o primeiro tipo de hipogonadismo, que é o primário, que é o hipergonadotrófico, aquele que tem uma hiperprodução, né? E o tratamento desse tipo de hipogonadismo é feito com um medicamento contendo HCG, porque o HCG vai estimular as células de Leydig a produzir testosterona e restabelecer a espermatogênese. Mas se acontecer o contrário, dos níveis de LH e de FSH estiverem muito baixos, significa que tem algum problema de comunicação entre esse eixo hipófise e hipotálamo. E eles não estão conseguindo fazer aquela compensação. E esse problema causa o segundo tipo de hipogonadismo, que é o secundário, o hipogonadismo hipogonadotrófico, que é aquele que há uma baixa produção de hormônios, né? Então, o hipogonadismo, ele não causa só a infertilidade, mas também uns outros problemas sexuais, como disfunções, queda de libido, perda de ereção, enfim, algumas outras coisas. Pode passar. Passando agora para os fatores genéticos que afetam a fertilidade masculina, a gente tem a síndrome de Kalman, que tem muito a ver com o hipogonadismo, que eu acabei de falar, porque nessa síndrome, o hipogonadismo secundário é herdado por um traço recessivo do X e causa alteração na secreção de gonadotrofina e causa também abaixo da testosterona. Então, esses hormônios estando baixo causam atraso na puberdade, na maturidade sexual, disfunção erétil e espermatogênese anormal, o que influencia na fertilidade. Continuando falando um pouquinho dos fatores genéticos masculinos,
a gente tem uma coisa que é chamada de microdeleções do cromossomo Y. Isso aí é uma causa bastante comum de infertilidade masculina. O que isso quer dizer? Microdeleções, essa imagenzinha do lado da tesoura ajuda a entender um pouquinho. Quer dizer que uma parte do cromossomo ali do gene foi tirada, como se ela tivesse sido apagada, recortada mesmo. Então, o gene ele sofre um tipo de alteração. Falando agora do cromossomo Y, é importante a gente recordar que ele é crucial para a diferenciação do sexo, né? Porque é ele que estabelece que aquele embrião vai ser do sexo masculino. E ele também é muito importante para a maturação dos cromossomos sexuais. Então, o que acontece? Essas microdeleções acontecem no braço YQ do cromossomo Y, e aí, mais especificamente, nas regiões chamadas de AZF. Eu não vou entrar muito em detalhes em relação a isso, mas é importante a gente saber que essa região AZF tem sub-regiões, que é a A, B e a C, e cada uma delas tem uma função que é muito importante para a espermatogênese como um todo. Então, qualquer alteração genética em uma sub-região vai ter como consequência alterações na espermatogênese e na quantidade de espermatozoides encontrados no ejaculado. Então, alguma das consequências que a gente pode observar é a perda de material cromossômico, porque está acontecendo uma microdeleção, alterações nos processos de divisão celular durante a espermatogênese, comprometimento das células de Sertoli, alterações no metabolismo celular e azoospermia ou oligospermia. O que quer dizer que na azoospermia não tem nenhum espermatozoide no ejaculado, e na oligospermia a gente tem uma alteração na quantidade de espermatozoides, quer dizer que tem uma taxa menor de espermatozoides no ejaculado do homem. Pode passar. Agora, em relação à síndrome de Klinefelter, ela é classificada enquanto uma anomalia cromossômica, então é possível observar uma variação no cariótipo do homem. E aí, ele pode apresentar uma dissomia do X, então o cariótipo vai ser 47XXY, ou ele pode apresentar um cariótipo mosaico, que, assim, falando de forma leiga, seria que o homem ele possui o cariótipo, assim, os genes herdados dos pais, material genético herdado dos pais, mas também o seu material genético vai apresentar algum tipo de mutação. Então, ele tem esses dois tipos de material genético, e aí tem esse cariótipo mosaico. Mas quais são as consequências disso, afinal de contas, para a infertilidade? A primeira delas é um nível baixo de testosterona, porque vai ter uma alteração testicular e os testículos que são responsáveis pela produção desse hormônio. Além disso, também terá o comprometimento da espermatogênese, né, já que os níveis da testosterona estão baixos, e também pode apresentar alterações estruturais envolvendo cromossomos sexuais. Como consequência disso tudo, uma das principais características da síndrome de Klinefelter é a azoospermia. Então, no caso dela, o homem não apresenta espermatozoides no ejaculado. Agora, falando assim do casal como um todo, então não só do homem ou da mulher, a gente tem a isca, e aí o nome ele já dá um grande spoiler do que ela é. Ela é infertilidade sem causa aparente. E é importante a gente reforçar esse aparente por quê. No que consiste a isca? O casal está lá fazendo uma série de exames clínicos, exames complementares, e todos os resultados desses exames se encaixam numa faixa de normalidade. Ou seja, nenhum tipo de alteração é identificada. E aí a equipe médica que está envolvida nessa investigação tem dificuldade de falar, o homem é infértil porque ele está sofrendo microdeleções no cromossomo Y. Não tem essa facilidade, nenhum fator é identificado. Mas é importante a gente entender também que a isca não exclui que alguém do casal seja infértil, tá? Ela é como se fosse um diagnóstico intermediário, mas ela não é a resposta final. Não quer dizer que eles não têm infertilidade, quer dizer que a causa não foi achada. Então, agora falando um pouquinho dos tratamentos, algumas das meninas que apresentaram anteriormente já especificaram um pouco dos tratamentos específicos, das causas que elas comentaram, mas falando de maneira mais geral, os tratamentos eles podem variar bastante
E aí eles podem envolver mudanças de hábitos, então, por exemplo, prática de exercício físico, mudanças na alimentação, mas elas também podem estar se referindo a intervenções médicas. E aí essas intervenções médicas podem ser padrões, então, assim, podem estar relacionadas com diversas causas, assim como podem ser específicas, tá? Então, para aquela determinada causa da infertilidade, tem-se um tratamento específico. E aí pode ser medicamento, cirurgia, uso de algum hormônio. Esses tratamentos também podem ser classificados como baixa e alta complexidade. Um exemplo da baixa complexidade são relações sexuais programadas. Então, o casal vai praticar o coito no período fértil da mulher, porque isso aumenta absurdamente as chances de que se tenha uma gravidez bem-sucedida. Mas também pode ser inseminação intrauterina. Então, o que vai acontecer? O sêmen do homem vai ser coletado, né? E depois ele vai ser implantado no útero da mulher, não tem a relação sexual. E tratamentos de alta complexidade, um bom exemplo disso é a fertilização in vitro. Então, a junção dos gametas vai ser feita fora do corpo da mulher, né? O ovócito e o espermatozoide, e depois a equipe médica vai fazer a implantação do embrião. Como conclusão, a gente trouxe aqui algumas reflexões que surgiram das nossas pesquisas. Então, primeiramente, é crucial que a equipe médica acolha esse casal e que também esclareça os procedimentos. Isso é bem claro para a gente dentro da obstetrícia, né? Porque se fala muito de cuidado, da importância que tem de conversar e de escutar os pacientes, mas é importante a gente reforçar que isso não é só no momento que a gestação foi bem sucedida, né? Mas também no processo de se tentar engravidar. Então, é importante que se tenha esse cuidado, inclusive no tratamento da infertilidade. E aí, por último, mas não menos importante, a avaliação das possíveis causas também precisa ser feita de maneira clara. E aí, para poupar recursos como tempo e dinheiro, mas também porque tem uma relação conjugal, né, talvez ali envolvida nisso tudo, e também tem a questão psicológica. Provavelmente um casal que vai atrás de um tratamento de infertilidade quer engravidar muito, né? É um sonho. Então, pode ocorrer um desgaste emocional durante esse processo. Bom, essa foi a nossa apresentação. No final, a gente trouxe algumas das bibliografias que foram trabalhadas, e aí a gente está aberta para qualquer tipo de dúvida. Obrigada pela atenção, gente. Muito bem, parabéns. Adorei. Adorei mesmo. Muito, muito bom. Dado o pouquíssimo tempo que vocês tiveram aí, 2 semanas entre a nossa primeira conversa e o seminário, foi muito bom. Parabéns mesmo. Pessoal, tá aberto. Dúvidas podem... As meninas estão aí para ajudá-las. Nenhuma dúvida? Então tá bem. Meninas, parabéns. Ficou realmente muito bom, tá? Trouxeram aí várias causas, não foram superficiais, tratamentos, ficou muito, muito bom. Parabéns mesmo. Vou pedir para vocês me mandarem o PowerPoint, tá certo? Que eu vou disponibilizar para os colegas lá no E-Disciplinas também, tá bom? Tudo bem, parabéns. Vou parar essa gravação.